Bom dia, irmãos, graça e paz, seja bem-vindo. Nós vamos estar dando início agora a mais uma Novo Ser School, né? Mais um dia, mais um domingo de manhã aqui, e já vamos iniciar agora nesse período de adoração. A palavra diz que tudo que tem fôlego louve ao Senhor, né? Eu creio que toda a natureza já louva o Senhor ao acordar. Ao abrir os seus olhos, a natureza já exalta o Senhor, as árvores exaltam o Senhor, os animais exaltam o Senhor. E por que não nós, né, que temos relacionamento com Ele, não vamos levantar os nossos olhos quando nós abrimos os nossos olhos e exaltar o nome dEle, dizer que nós amamos a Ele, dizer que somos gratos pela vida, pelo dom da vida que Ele nos deu. Então, se você puder agora, desconecte um pouco, feche seus olhos e faça uma oração sincera e pura do seu coração para Deus agora neste momento. Ah, Pai, nós estamos aqui, cada um em suas casas, cada um da sua maneira, Pai. Nós queremos que os nossos corações estejam abertos agora para mais de Ti, Pai, independente do que nós estamos vivendo, independente de que momento nós estamos passando. Nós cremos que onde o Teu nome é levantado, há poder. Onde o Teu nome é levantado, há graça. Onde o Teu nome é levantado, há vida. E nós queremos dizer que nós Te amamos, Pai, que nós Te amamos, Jesus. Nós somos gratos pela vida, nós somos gratos pelo respirar, Pai. Nós Te amamos com todo o nosso ser, com tudo que temos, com tudo que nós somos. Ah, Jesus, a Tua palavra diz que a natureza aguarda com grande expectativa para que os filhos de Deus sejam revelados. E nós estamos aqui nessa manhã, Pai. Nós estamos aqui, nós levantamos um clamor a Ti, nós levantamos uma adoração a Ti, nós levantamos a nossa declaração de amor para Ti, Pai. Nós Te amamos, Jesus. Seja entronizado aqui, seja entronizado nos lares, Jesus, Jesus. Nós levantamos o Teu santo nome, nós levantamos o Teu santo nome. Fé que em nós morreu, voltou a respirar,
te adorarei, te adorarei, te adorarei, eu te adorarei. Tua esperança dá ao perdido lar, o que era perdido se encontra em ti. Ergueu o meu olhar e me fortificou, e eu fui refeito pela tua cruz. Por tudo que fez eu entrego a ti a canção e o meu amor. Jesus, te amo, como eu te amo, e para sempre eu te adorarei. Diga, Jesus, te amo, como nós te amamos. Sim, eu te amo, e para sempre te adorarei, te adorarei, te adorarei, te adorarei, te adorarei. E o meu amor eu lhe entrego e derramo sobre os teus pés. Meu amor eu lhe entrego e derramo sobre os teus pés. Meu amor eu lhe entrego e derramo sobre os teus pés. O meu amor, nós te entregamos e derramamos tudo que temos sobre os teus pés. E o meu amor eu lhe entrego e derramo sobre os teus pés. O meu amor, eu te entrego tudo. Jesus, te amo, como eu te amo, e para sempre eu te adorarei. Será que você pode? Diga, Jesus, te amo, como eu te amo, e para sempre eu te adorarei, te adorarei, te adorarei. Nós te exaltamos, nós te adoramos nessa manhã. Receba todo o nosso louvor e adoração, Jesus. Receba tudo que somos, o que temos. O nosso amor é teu, o nosso amor é exclusivamente teu, Jesus.
irmãos, vamos agora dar continuidade ao nosso novo Ser School, né? Para quem não me conhece, sou o Matheus e eu estou ali geralmente junto com os adolescentes, né, durante as aulas presenciais, mas hoje eu fui incumbido de estar aqui com vocês e eu espero que seja um tempo muito precioso aqui, que a gente possa juntos, né, absorver o que o Senhor tem para nós nessa aula de hoje. E eu queria que antes da gente começar, você fechasse seus olhos, vamos fazer mais uma oração, né? Vamos agradecer ao Senhor pelas oportunidades de estarmos aqui ministrando e assistindo essa aula e também para que Ele venha ministrar nos nossos corações de fato e cravar algo em nosso coração verdadeiro, que a gente não venha se esquecer, mas venha aplicar em nossas vidas e continuar assim para frente. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por essa manhã, obrigado pela vida de cada aluno, Pai, obrigado pela minha vida. Nesse momento eu peço que o Senhor Espírito Santo venha tocar os corações, tocar os nossos corações, nos encher do Teu conhecimento, Pai. A Tua palavra diz lá em Oséias que o povo uma certa vez estava perecendo por falta de conhecimento, mas nós não queremos perecer, Pai, nós queremos sim ter a vida em Ti e a vida que vem através do conhecimento de Ti, o conhecimento da Tua palavra. Então, Senhor, abra a nossa mente, abra o nosso coração, que a gente esteja de corações abertos e mente aberta para receber o que o Senhor tem para nós, os Teus ensinamentos para nós, e que nós venhamos aplicar isso em nossas vidas e que nós possamos crescer cada vez mais em Ti, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém? Então vamos lá. Hoje, a aula de hoje, você já deve ter visto aí no título. E antes de começar, eu queria falar que aí na descrição vai ter o PDF da aula. Você que está no seu celular, você pode baixar esse PDF. Você que está no computador, pega o seu celular, abre lá, baixa, acompanha essa aula com o PDF, porque ela é uma aula que tem muitas passagens bíblicas, nós vamos ler bastante a Bíblia, então prepara também a sua Bíblia. Eu aconselho pegar a sua Bíblia de papel, que você pode marcar ela, escrever, buscar, pelo menos na minha é tudo assim. E a aula de hoje, você já deve ter visto aí no título, mas é sobre pneumatologia. E o que é pneumatologia? Pneumatologia nada mais, nada é do que um estudo sobre o Espírito de Deus. Hoje nós vamos estudar sobre o Espírito Santo, aquele que é o nosso amigo, aquele que é o nosso conselheiro e tantos outros adjetivos que nós já conhecemos, e nós vamos entrar a fundo e entender quem é o Espírito Santo, quais são as suas obras, o que ele se aplica na história da Bíblia, onde o Espírito Santo entrou na Bíblia, e nós vamos ver tudo isso hoje. Então, de início, vamos lá. A gente percebe que hoje em dia tem uma grande ignorância, né? Em conhecimento em virtude do Espírito Santo, porque nós vemos o Espírito Santo, pensamos no Espírito Santo só como uma manifestação de poder, uma unção, o famoso reteté, é o que nós pensamos do Espírito Santo, mas o Espírito Santo, ele vai além disso, e não é só sobre as suas obras. Então vamos num contexto mais histórico. Qual é o significado da palavra espírito, do grego, que eu não vou saber dizer para você, eu não vou saber pronunciar a palavra em grego, mas espírito traduzido no cru significa vento, sopro, vida, respiração, óleo e poder. E a palavra santo do grego, tirado lá do cru, significa venerável, digno de veneração, sem pecado, puro, reto, oposto a toda impureza. Então o Espírito nada mais é do que um sopro de vida que vem com verdade, sem pecado, mas com pureza. Isso que significa o Espírito Santo tirado lá do cru. Então nós vamos iniciar aqui com uma grande pergunta: quem é o Espírito Santo? Nós vamos entender quem é o Espírito Santo e nós temos alguns tópicos, e o primeiro tópico para entender quem é o Espírito Santo, você tem que abrir a sua mente e pensar nisso. Olha, crave isso no seu coração: o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Então, para a gente testificar isso, eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia comigo em Filipenses, no capítulo 2, versículo 1, nós vamos entender por que o Espírito Santo é uma pessoa e onde isso testifica. A palavra testifica tudo que nós vamos dizer aqui, temos a base na palavra e nós vamos dizer a verdade através dela, porque ela é a própria verdade. Filipenses, no capítulo 2, versículo 1, diz assim: se há, portanto, qualquer consolo em Cristo, se algum conforto de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns estranháveis afetos e misericórdias, completai a minha alegria, para que sejais semelhante pensamento, tendo o mesmo amor, sendo de um acordo, de uma mente. Vamos lá, eu quero que você foque agora no versículo 1, quando diz assim: se alguma comunhão no Espírito. Com quem nós podemos ter comunhão? Se nós formos trazer para os nossos tempos de hoje, né?
Comunhão é quando você tem um ajuntamento, por exemplo, temos aqui Lucas e Cauã que está aqui me ajudando aqui na gravação. Eu estou aqui com o Lucas, conversando com o Lucas e Cauã, aqui nós temos uma comunhão. Isso é uma comunhão, é quando pessoas estão reunidas, entendeu? E o Espírito Santo é uma pessoa. Você só consegue ter comunhão com alguém que pode conversar com você, uma pessoa que tem sentimentos e demonstra isso com você. Então, aqui nós testificamos que o Espírito Santo tem comunhão conosco. Ele é uma pessoa com quem nós podemos nos comunicar, nos relacionar. Ele nos ama. Em Romanos 15:30 diz que pelo amor do Espírito Santo, o amor do Espírito Santo, então significa que ele nos ama. Se ele nos ama, alguém tem sentimento, então testifica mais ainda que ele é uma pessoa. E ele pode ser entristecido. Se você abrir, vamos lá em Efésios 4, no versículo 30, diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito Santo. Alguém que tem sentimentos. O Espírito Santo, ele tem sentimentos por você. Ele está ali, a gente fala que ele é o nosso intercessor, ou seja, ele se preocupa com você. Não tem como se preocupar se você não tem sentimentos por uma pessoa. Não tem como você... O robô não pode fazer o que o Espírito Santo faz. Então isso testifica mais ainda que ele é uma pessoa. Ele não é só... Amém? Eu vou de onde? Você não quer cortar e ver de onde que vai, não? Porque eu nem lembro. Pode ir? Então tá. Então o Espírito Santo, ele se preocupa com você, ele está ali sempre em intercessão por você. Então ele é uma pessoa que se preocupa com você, tem sentimentos por você. E só pode ter sentimento quem é uma pessoa. E ele é o nosso guia. Vamos lá em João 16:13. Nós vamos passear bastante pela Bíblia. É bom que nós até praticamos isso. João 16, versículo 13, diz assim: no entanto, quando ele, o Espírito da verdade, vier, ele nos guiará em toda a verdade. Ele nos guiará em toda a verdade. Quem disse isso não foi o seu pastor, quem disse isso não foi o seu pai, não foi a sua mãe, quem disse isso foi Jesus. Jesus disse: o Espírito Santo vai te guiar sobre toda a verdade. Nós vemos aqui em João, é um capítulo onde, principalmente nessa parte, nós pegamos ali de João 14, até ali João 17, mais ou menos, um pouco mais à frente, onde Jesus ele vai começando a mandar muitas promessas em relação ao que vai acontecer quando ele vai subir. E muitas coisas se testificam depois. E, de fato, o Espírito Santo é testificado depois, porque ele fala: eu vou deixar o meu Espírito com vocês, para que ele guie vocês na verdade, porque eu sou a própria verdade. Em João 14, Jesus diz assim, que ele deixaria um Espírito, o Espírito Santo ficaria conosco, e esse Espírito é a própria graça dele. A própria graça que vem de Deus era o Espírito que habitaria conosco. E isso testifica quando ele diz que essa graça nos guiaria, essa verdade nos guiaria. Amém? Vamos lá, vamos entender agora a deidade do Espírito Santo. Nós temos que entender isso também. Querido, o Espírito Santo, ele faz parte da Trindade. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele também é Deus. Nós não podemos esquecer disso. Nós adoramos a Deus, nós adoramos a Jesus e nós temos que adorar o Espírito Santo. Muitas das vezes nós deixamos ele de lado. E eu não entendo por que nós fazemos isso. Talvez nós tenhamos algum problema. Vamos lá, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele é com o Pai e com o Filho. Vamos em Mateus, no capítulo 16. Mateus capítulo 3, perdão. No versículo 16 e 17 diz assim: e Jesus, quando foi batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em que me comprazo. Nós vemos o Espírito Santo vindo de uma das suas formas, que é como uma forma de uma pomba, que representa paz, que representa tranquilidade, ali, né, que só pode vir de Deus. E logo quando vem essa pomba sobre Jesus, no momento que ele é batizado, também vem uma voz do céu dizendo: este é meu Filho amado. Isso testifica mais ainda que eles estão unidos da mesma forma. Assim como você pode voltar lá na criação e ver que os três estão unidos, você pode ver em vários outros lugares onde os três estão unidos, mais uma vez, aqui, quando Jesus vai dar o start do ministério dele, o Espírito Santo se revela mais uma vez, mostrando que ele faz parte daqueles três que iniciaram a história que nós vivemos até hoje.
Então o Espírito Santo sempre esteve com eles. Então o Espírito Santo, ele também é o Criador. Como eu disse, em Gênesis 1, no capítulo 2, diz assim: e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então significa que o Espírito Santo estava na criação. O Espírito Santo estava ali junto com Jesus, junto com Deus, tanto como em João, no capítulo 1, fala que o Verbo estava com Deus na criação, que era o próprio Jesus. O Espírito Santo também estava quando fala que o Espírito de Deus pairava, ele planava sobre as águas, o que também mostra que o Espírito Santo é representado como um pássaro, uma pomba. Então, vamos lá, se você for um pouco mais na frente também, quando Deus está ali na criação do homem, ele fala assim: façamos o homem à nossa imagem. E ele está se revelando ali, junto no momento de comunhão, que nem nós vemos. O Espírito Santo é alguém que gosta de comunhão, porque ele já estava em comunhão com o Pai e com o Filho na criação. Então, o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade, e ele também é Criador. Ele é o doador da vida. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, vamos lá mais uma vez. Nós vamos passear bastante. Diz assim: e o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou uma alma vivente. Quando fala assim, e Deus formou o homem do pó e soprou sobre as suas narinas o sopro da vida. Quando nós vemos lá a tradução de espírito, uma das traduções significa sopro. Então, quando nós lemos aqui no versículo 7 de Gênesis 2 e fala assim, deu o sopro da vida, nós vemos que a tradução de espírito é sopro e vida. Então, nós estamos falando do Espírito Santo, o sopro da vida que fez o homem viver. Então, ele é o doador da vida, é aquele que nos traz vida, é aquele que nos traz vigor para continuar. Então, nós vemos também que o Espírito Santo, ele é o profeta máximo que inspira dons de profecia. Então, o Espírito Santo, ele faz parte da Trindade, ele é o Criador, ele é o doador da vida e ele é o profeta máximo. Nós vamos lá em 1 Pedro, é isso mesmo. 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 21. Diz assim: porque a profecia não veio no tempo antigo, por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram à medida que eram movidos pelo Espírito Santo. Porque a profecia não veio no tempo antigo, por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram à medida que eram movidos pelo Espírito Santo. Nós entendemos que houveram algumas eras onde Deus falava com os pais e depois Deus falava com os profetas. E como que Deus falava com os profetas? Como poderia ser liberada uma palavra profética? Através do Espírito Santo. Nada foi liberado pelos profetas, nada foi solto somente por palavras ao vento, ou então tipo assim, eu imagino que tal coisa vai acontecer. Eu imagino que a terra vai ficar seca por tantos anos. Não, o Espírito Santo guia esses homens para que eles liberem palavras proféticas e ele é aquele que faz com que elas se concretizem. Nada veio de nós, nada pode vir de nós, senão do Espírito Santo. Então o Espírito Santo não age somente depois que Jesus vai aos céus e deixa ele conosco. O Espírito Santo já agia no Antigo Testamento. Vamos lá. Como eu falei, ele dá o poder para os milagres. Eu quero que você entenda isso. Para você entender que o Espírito Santo é Deus, ele faz parte da Trindade, ele faz parte dessa maravilhosa coisa que nós amamos, que nós adoramos. Ele é onipotente, onipresente e onisciente. E a quem nós atribuímos essas três características? Nós atribuímos a Deus e a Jesus. Então, se o Espírito Santo é onipotente, onisciente e onipresente, significa também que ele faz parte desse patamar de Deus. Eles são a mesma pessoa, você tem que entender isso. Ele faz parte da Trindade, ele também é Deus, ele também é digno de ser adorado. Nós temos que adorar o Espírito Santo, nós não podemos deixar de lado, tanto que se você for olhar na palavra, a blasfêmia contra o Espírito Santo, não há perdão. Não há perdão algum. Quando você fere o Espírito Santo como uma blasfêmia, não há perdão. Isso mostra o tamanho e autoridade que tem o Espírito Santo também, o tamanho e poder que tem o Espírito Santo. Amém? Vamos prosseguir.
o caráter do Espírito Santo. Sobre o caráter do Espírito Santo, nós vimos na aula passada com Davi, quando ele fala sobre o caráter de Cristo. Nós temos que entender, Deus, Jesus e o Espírito Santo, eles têm o mesmo caráter. Eles agem de forma diferente, porém o caráter é o mesmo. Então ele é santo, ele é bom e ele tem vontade própria. E isso nós já vimos na aula passada, nós já entendemos tudo na aula passada, então eu acho que nós nem precisamos entrar tanto a fundo nisso. Então, vamos para o próximo tópico, que é atuações do Espírito Santo. O Espírito Santo ele tem vários tipos de atuações, que é o que eu falei. Ele é como Deus, ele é como Jesus, eles têm o mesmo caráter, porém eles atuam de forma diferente. E as atuações do Espírito Santo são: o Espírito Santo é aquele que intercede por nós. Vamos lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 27. Romanos 8, 27. Diz assim: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque ele faz a intercessão pelos santos segundo a vontade de Deus. Aqui está falando que o Espírito Santo ele ora por nós. O Espírito Santo ele intercede por nós. O Espírito Santo é aquele que está sempre nos guiando, e intercessão faz isso, entendeu? Intercessão é aquele que vai estar te dando a direção, intercessão é aquele que vai te dando o lugar certo para onde você deve ir, e o Espírito Santo faz esse papel. Ele está ali sempre intercedendo por nós, ele está ali sempre ali no nosso ouvidinho, ali nos ensinando o caminho que nós devemos ir, o que nós devemos fazer, e essa é a intercessão do Espírito Santo. Ele fala e ele nos ouve, e ele nos ensina, como eu falei, tudo isso faz parte da intercessão. Ele falar conosco, ele nos escutar e ele nos ensinar e nos dar a instrução certa. E acima de tudo, testificar. Vamos lá em João 15, no capítulo 26, diz assim: mas quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do meu Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Quando o Espírito Santo ele está intercedendo com você, ele te escuta, ele fala o seu coração e ele te mostra a direção. Quando ele testifica, para você entender a testificação da palavra que ele está te dando, é simplesmente aquilo que Jesus viveu. O Espírito Santo, ele testifica através da vida de Jesus. O que Jesus viveu, o que Jesus fez, é o que vai testificar o que você está fazendo. Por exemplo, é bem comum a gente fazer isso, né? Às vezes nós estamos pensando, será que eu estou indo no caminho certo? Será que eu devo fazer isso, eu devo fazer aquilo? E nós pensamos assim, o que Jesus faria? Sabe, eu quero te dizer uma coisa, querido, essa pergunta não vem de nós. Essa pergunta é uma pergunta que foi plantada pelo Espírito Santo para você, porque aquilo que Jesus faria testifica se o que você está fazendo é certo ou é errado, se é o caminho que você deve ir ou o caminho que você deve desviar. A vida de Jesus é aquilo que nós devemos, é aquilo que nós queremos, é aquilo que nós seguimos, é aquilo que nós estamos sempre dispostos a ser, a vida de Cristo. Nós amamos a vida de Jesus, nós amamos a história de Jesus e nós queremos viver o que Ele viveu, nós queremos viver a favor dEle, por aquilo que agrada ao coração dele, é viver a vida dele. Então, para testificar a vida de Jesus é através do Espírito Santo. Quando você se pergunta assim, o que Jesus faria? É o Espírito Santo testificando em você. Se Jesus faria isso, é o certo a se fazer. Se Jesus não faria isso, não é o certo a se fazer. E essa é uma intercessão do Espírito Santo para você. Então, o Espírito Santo, ele te conhece e ele te convence. Ele te pune e castiga, e ele te revela. Sabe, isso é interessante, porque ele te conhece, ele sabe do seu coração, ele sabe que você às vezes é ignorante, ele sabe que às vezes você é distraído, ele conhece isso de você, e aí depois ele vai te convence a não ser aquilo que não agrada o coração do Pai. Quando ele te convence isso, depois ele te pune e castiga. Às vezes é meio forte falar isso, mas ele te traz a correção, e quando ele te traz a correção, depois ele te revela o porquê dessa correção e o que te fez crescer nisso. Essa é a intercessão do Espírito Santo por nós. Esse é o amor do Espírito Santo por nós. Nós temos que entender que o Espírito Santo ele é o nosso amigo. E amigo é aquele, né? Que nem Friends fala, I'll be there for you. Eu sempre estarei lá por você. Eu sempre estarei junto com você. E o Espírito Santo é isso. Ele é aquele amigo que vai estar sempre ali do seu lado, intercedendo por você, orando por você, testificando a vida de Cristo em você, te castigando, te dando a correção para que você entenda. E depois que ele te revela isso, ele sonda o seu coração, sonda o mais profundo do seu coração.
e te revela o que Cristo tem para você, o que Cristo tem para a minha vida, o que Cristo tem para a sua vida, através do Espírito Santo. E ele te convida. Vamos lá em Apocalipse 22, no versículo 17. Apocalipse 22, 17. O Espírito Santo está fazendo um convite para nós. Sempre. Vamos lá. E o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. E aquele que tem sede, venha. Aquele que quiser, que tome gratuitamente da água da vida. É aquela água que Ezequiel teve a visão do rio que vem do trono. E a água vem, e é o próprio Deus. É essa água que nós queremos beber. E é essa água que o Espírito Santo nos convida a beber. Ele está sempre um convite. E olha que incrível. Ele habita no crente que é em Cristo Jesus e faz clamarem aos corações. Quando está essa declaração de Apocalipse 22 e fala assim que o Espírito diz vem, e aquele que ouve diz vem também, é o Espírito Santo agindo na sua vida, ele que está fazendo você clamar. Vamos lá, vamos entender isso. Vamos lá em Gálatas, no capítulo 4, versículo 6. Gálatas 4, 6. Que diz assim. Agora. Gálatas 4, 6 diz assim, ó. E porque vós sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho a vossos corações, que clama: Abba, Pai. O Espírito que está em vossos corações, que clama: Abba, Pai. Não é uma vontade nossa. Se nós formos pegar a nossa natureza, é uma natureza pecaminosa que clama pelo pecado. E nós não queremos a vontade de Deus, nós queremos o pecado, é aquilo que nos agrada, é aquilo que nos dá prazer. Mas o Espírito, a partir do momento que o Espírito habita em nós, ele clama: Abba, Pai. E aí nós, junto com o Espírito, começamos a clamar: Abba, Pai. E o Espírito diz: vem. O Espírito e a noiva dizem: vem. E aí nós respondemos: nós vamos, nós queremos, vem, Espírito, vem sobre nós. É isso que o Espírito Santo faz. E olha, eu quero que você entenda uma coisa. Não, eu vou falar isso depois. Vamos lá, vamos para o próximo tópico, que diz assim: símbolos do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele aparece de várias formas na Bíblia, como alguns símbolos. Entre eles, o fogo, que purifica e refina. Nós vemos o Espírito como fogo, lá em Atos 2, né? Quando fala assim: e o Espírito vem com línguas repartidas de fogo. Nós vemos o Espírito como água, que ele regenera, limpa, dá vida. Nós vemos ele como um vento, o vento invisível, indescobrível e indispensável da vida. Olha que incrível isso. O Espírito Santo, ele representa o vento. O vento é um dos símbolos do Espírito Santo. Olha só, o vento, nós não podemos ver ele, nós não podemos tocar nele, mas nós podemos sentir. E se nós ficarmos sem o ar, sem o vento, nós não podemos mais viver. E isso nós podemos trazer muito para a nossa vida espiritual. Cara, se você viver sem, você não pode viver em espírito sem o Espírito Santo. Você não consegue viver no Evangelho, você não consegue viver em Cristo sem o Espírito Santo, porque é Ele que dá o sopro da vida. O sopro de vida vem dEle. E sem Ele, nós nunca vamos conseguir permanecer em fé. Sem Ele, nós nunca vamos conseguir permanecer nos mandamentos. Sem Ele, nós nunca vamos conseguir permanecer no Evangelho. Sem Ele, nós não permaneceremos em Cristo Jesus e Ele não permanecerá em nós. Mas quando nós entendemos isso, da mesma forma que você precisa respirar para sobreviver, da mesma forma que você precisa do ar para sobreviver, você precisa do Espírito Santo para que a sua fé continue inabalável. Para que a sua crença em Cristo Jesus continue inabalável. Para que Ele continue agindo na sua vida. Ele é a própria vida. Amém? Só que você pode dar um glória aí de sua casa, do seu sofá aí, não sei onde que você está assistindo. O Espírito Santo também, ele tem, um dos seus símbolos é o óleo, que unge, autoriza, escolhe e dá poder e cura. Ele vem também como pomba, que nem eu falei mais cedo, né? Que significa pureza, lealdade, devoção, gentileza, inofensível, terno, amável. Nós vemos o Espírito Santo vindo como uma pomba lá, né? Em Mateus 3 e também em João, quando
quando João Batista está lá e o Espírito Santo, e Jesus vai dar o start no seu ministério, ele precisa ser batizado para que se concretize a profecia e para que ele também comece seu ministério. E aí o Espírito Santo vem como uma pomba. Eu imagino talvez as pessoas que estavam naquele lugar olhando maravilhadas, né? Porque eu não imagino, tipo, foi uma pomba, tipo aquelas que ficam na praça. Não, eu imagino que foi tipo uma pomba, cara, tipo, grande, imensa. E vem aquela voz dos céus dizendo: este é meu filho amado. E que incrível que deve ter sido, quão gracioso deve ter sido, quanto... às vezes eu não sei como eu reagiria, mas eu acho que meu coração ia ficar tão cheio de graça, tão cheio de paz, ao ver aquilo, ao ouvir aquilo e testificar que ele realmente era o Cristo, que ele realmente era o Messias. E o Espírito Santo veio dessa forma linda. O Espírito Santo também, ele vem como um selo, segurança, proteção, direito de propriedade, garantia, como um selo lacrado de autoridade. Nós vamos em Efésios, no capítulo 1, versículo 13, para entender essa forma do Espírito Santo representada como um selo. Difícil movimentar aqui, filho. Amém. Vamos lá. Efésios, no capítulo 1, no versículo 13, diz assim: em quem também vós confiastes, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Selados com o Espírito Santo da promessa. Aqui nos dá uma segurança de que nós vamos viver na palavra e na verdade do evangelho e que nós vamos ter a nossa salvação. Ele sela aqui a nossa salvação. Aqueles que têm o Espírito Santo estão selados com a verdade da salvação em nós. E aí, o Espírito Santo também vem com uma forma de penhor, que é um direito real, garantia e uma prova de pagamento, que nós continuamos entendendo isso no mesmo texto de Efésios, no versículo 14, que diz: o qual é a garantia da nossa herança até a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Significa o seguinte: se você é selado, você tem a garantia de que você é filho e você tem uma herança de que você será co-herdeiro. E você sendo co-herdeiro significa que já tem sua salvação, meu querido. Você vai reinar com Cristo, então você já tem a sua salvação. Amém? Então, encerramos aqui o tópico das formas que o Espírito Santo é revelado na Bíblia, as formas dele, né? E vamos para o próximo tópico, antes de nós entrarmos em outra parte da nossa aula, que é o Espírito Santo como um dom de Deus. Um dom de Deus. Então nós vamos, primeira coisa, é dado àqueles que pedem e àqueles que querem. É o que eu ia falar mais cedo, que eu falei, não vou deixar para falar depois. Seguinte, meu querido, o Espírito Santo, acho que uma das coisas mais incríveis dele é que ele é uma pessoa, mas ele é uma pessoa muito educada. Ele é uma pessoa extremamente educada. E isso me constrange, porque o Espírito Santo, ele não vai simplesmente descer e invadir seu coração de uma forma rasgando e te fazer as paradas. Não. O Espírito Santo é aquele que chega e bate a porta. E ele só vai se revelar a você, ele só vai se manifestar a você se você quiser. Porque se você não quiser, você vai continuar da sua mesma forma. Mas te garanto que se você quiser, vai ser uma transformação imensa na sua vida. Então vamos lá. É dado àqueles que pedem e àqueles que querem. Lucas 11, no versículo 13 diz assim: então, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará o Espírito Santo ao que lhes pedirem. Diz assim: se vocês podem dar bons presentes para os seus filhos, imagine Deus, com todo o seu amor, com toda a sua graça, Ele não vai dar o Espírito Santo àqueles que pedem, àqueles que querem. Então o Espírito Santo, Ele se revela àqueles que pedem, àqueles que querem sim ter Ele em vós. Ele deve ser recebido como um dom. Em Atos, vamos lá em Atos, no capítulo 2. Atos 2, no versículo 38 e 39, diz assim:
Então disse-lhes Pedro: arrependei-vos e seis batizados, cada um de vós, no nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vós e para vossos filhos, e para todos que estão longe, todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Ele é recebido como um dom, e um dom que você recebe é um presente do próprio Deus, que nem nós vemos, né? Que nós somos filhos de Deus, e ele faz um questionamento em Lucas, né? Perguntando assim, aqueles que, se vós dai dádivas para os nossos filhos, dão presentes para os nossos filhos, imagina Deus. E quando nós testificamos que nós somos filhos de Deus, Ele nos dá um presente, e nós recebemos um dom, um presente, que é o próprio Espírito Santo. Tá? Então vamos lá. Dado aos que obedecem a Deus. Atos, no capítulo 5, versículo 32, diz assim: e nós somos suas testemunhas acerca dessas coisas, e também o Espírito Santo, o qual Deus deu aos que lhe obedecem. Tá, então vamos entender aqui. O Espírito Santo é um presente àqueles que querem receber esse presente, mas não é essa bagunça toda. Por quê? Porque nós devemos ter um parâmetro, vamos dizer assim, ético, para que nós podemos receber a manifestação do Espírito Santo em nós. E qual que é isso? É obedecer os mandamentos. É obedecer o que Cristo diz. É fazer o que Cristo fez. Nós não podemos viver a nossa vida normal, uma vida pecaminosa normal, e querer que o Espírito Santo aja em nós. Ele pode agir? Pode agir. Mas não. Ele agirá por intermédio daqueles que obedecem a Deus, por intermédio daqueles que vivem o Evangelho, vivem verdadeiramente o Evangelho. Senão, de forma alguma, ele agirá da forma que talvez ele haja de algum momento na sua vida. Ele, que nem eu falei, ele tem vontade própria, mas talvez ele não haja o tanto que ele poderia agir se você seguisse aquilo que ele tem para você. Amém? Vamos lá. Deus nos deu o seu Espírito. Lá em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 8 diz: portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Deus nos deu o próprio Espírito dele. E não há um dom maior a não ser daquele que nos criou. Se veio daquele que nos criou, esse é o maior dom de todos, e é o Espírito Santo. Não existe um dom que possa suprir aquilo que o Espírito Santo faz em nós e através de nós. Amém? Será que nós entendemos isso, nós podemos prosseguir nisso? Então nós entendemos aqui sobre tudo, sobre quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é Deus, ele tem o caráter dos três, ele atua de várias formas, ele tem símbolos e ele é um dom de Deus. Então vamos prosseguir aqui. A próxima coisa que eu quero falar é sobre o Espírito Santo na história. E aqui nós vamos destrinchar de fato o Espírito Santo na história. A descida do Espírito Santo sobre a igreja, em Pentecostes, né, deixou algumas coisas fechadas no nosso pensamento. Por quê? Nós imaginamos que na descida em Pentecostes, lá em Atos 2, que o Espírito Santo, ele surge naquele momento, quando na verdade o Espírito Santo já age no Antigo Testamento. O Espírito Santo já agia no Antigo Testamento, não somente no Novo. Sim, Jesus prometeu que o Espírito Santo viria, mas ele já agia de outras formas no Antigo Testamento. Beleza? Então o Espírito Santo, ele já existia na criação, meu querido. Ele não começou a aparecer somente no reteté de Atos 2, não. Ele já existia antes, e nós vamos ir a fundo nisso. Então tá, vemos a operação do Espírito Santo em ocasiões transitórias. Depois ele opera de forma permanente em pessoas dotadas do Espírito, e logo depois um agir de força moral. Então vamos lá. A primeira atuação do Espírito Santo em operação está lá em Gênesis no capítulo 1, no versículo 2, que nem eu falei. O Espírito Santo, ele pairava sobre as águas. O que isso significa? O Espírito Santo já estava na criação, ele faz parte da criação. Ele também é o Criador. Ele pairava sobre as águas. Então ali é o
primeiro lugar onde o Espírito Santo aparece. Então o Espírito Santo ele não aparece somente no Novo Testamento, ele já aparece no Antigo Testamento, lá em Gênesis e ainda no começo do começo. Às vezes nem Jesus apareceu aqui no começo, Jesus aparece mais logo na frente, mas o Espírito Santo já estava lá. O Espírito Santo já estava lá. E ele traz uma das primeiras aparições da Bíblia. Então vamos lá. Depois ele aparece posteriormente em pessoas. Vamos lá. Como ele aparece em pessoas? Vamos em Juízes. Juízes no capítulo 11, versículo 29, diz assim: Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e ele atravessou Gileade e Manassés, e atravessou Mispá de Gileade atravessou... Então vamos lá. E o Espírito Santo veio sobre Jefté. Então o Espírito Santo aqui é o primeiro momento assim, onde o Espírito Santo aparece em pessoas, onde ele vai em alguém e surge ali. Então o Espírito Santo já agia antes. Porque talvez Jefté não teria feito o que ele fez se o Espírito Santo não estivesse guiando ele neste momento. Então o Espírito Santo ele já era o mesmo do que nós pensamos de intercessor depois no Novo Testamento. Ele já agia no Antigo Testamento. Amém? Então vamos lá. Depois, vamos mais uma vez, vamos em Êxodo agora, Êxodo capítulo 31, no versículo 2 e 3, diz assim: Eis que chamei pelo nome Bezalel, o filho de Uri, o filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi com o Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de conhecimento e de toda forma de mão de obra. E eu o enchi com o Espírito de Deus de sabedoria. Aqui nós vemos que ele recebe um dom do Espírito Santo. Então o Espírito Santo já está agindo por milhares e milhares de anos antes de Jesus, e nós fechamos a nossa mente por isso. Então eu quero que você abra sua mente nesse momento e entenda, ele estava na criação, que nem eu falei no começo, e ele já agia na vida das pessoas mais na frente, ele já agia na vida dos profetas, amém? E depois ele vem agir como uma forma de força moral. Vamos em Salmos 51, no versículo 1, diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas tendas. Misericordiosas, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente com a minha iniquidade e limpa-me do meu pecado, porque eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti e somente a ti eu pequei e cometi este mal à tua vista, para que tu pudesse ser justificado quando falares e ser claro quando julgares. Eis que fui moldado na iniquidade e em pecado minha mãe me concebeu. Eis que tu desejas a verdade no íntimo e nas partes contidas. Beleza, vamos lá. Essa parte aqui já dá para entender bastante onde nós vamos chegar. O Espírito Santo, ele vem, por último, como uma força moral. Como assim como uma força moral? Você lembra que nós estávamos lá atrás e nós falamos que o Espírito Santo é aquele que as atuações dele, ele intercede, ele nos sonda, ele nos pune, castiga e nos revela. E o que acontece aqui é justamente isso. O Espírito Santo, quando o salmista está fazendo essa oração, quando ele está fazendo essa declaração, que ele está aqui pedindo perdão, contra ti somente eu pequei, cometi mal à tua vista, que pudesse ser justificado quando falares e ser claro quando julgares. Então o Espírito Santo aqui, ele está mostrando a justiça dele no falar. Então o salmista ele entendeu que ele tinha que se arrepender, porque o Espírito Santo tocou no coração dele, ele viu que ele estava errado, e ele viu qual era a direção para ir, e ele entendeu que haveria justiça naquilo, e o Espírito Santo fez justiça nisso, amém? Então vamos prosseguir. Vemos também o Espírito Santo atuando de modo a carregar a história da salvação, mais precisamente a partir das profecias do Antigo Testamento. Então vamos lá, o Espírito Santo já agia nas profecias sobre o Messias, mais uma vez, quebrando as nossas pernas sobre o Novo Testamento. Então nós vamos lá em Isaías. Se você não sabe, Isaías é o principal profeta messiânico, cara. Eu acho que não há um profeta a qual falasse tanto de Cristo do que Isaías. Vamos lá, Isaías, no capítulo 11, do 1 ao 5. Isaías 11,
do 1 ao 5. Diz assim: E sairá um ramo do tronco de Jessé, e um renovo se brotará das raízes dele. E o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho e poder, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Espera aí, vamos lá. E o Espírito Santo repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria e entendimento. Em Mateus, no começo lá de Mateus, quando nós vemos Jesus sendo batizado, quando é a primeira aparição de Cristo, para que dê o start do seu ministério, o que vem repousando sobre ele? Vem uma pomba, o Espírito Santo. E aqui Isaías já falava sobre o Espírito Santo. Ele já era guiado para mostrar que o Espírito Santo estaria com ele. Amém? E nós vamos lá em Isaías 42. E mais à frente, nesse versículo, nesse texto de Isaías, ele fala também sobre a justiça que haveria através do Espírito Santo. 42, do 1 ao 3. Eis aqui meu servo a quem eu me sustenho, meu eleito a quem a minha alma se deleita. Eu tenho posto meu espírito sobre ele, e ele irá produzir justiça para os gentios. Ele não clamará, nem erguerá, nem fará sua voz ser ouvida na rua. Uma cana esmagada ele não quebrará, e o pavio que fumega ele não apagará. Ele produzirá justiça conforme a verdade. Então o que ele está falando aqui? Que o Espírito Santo estaria com Jesus e ele guiaria ele, mostrando a justiça e a verdade. Se nós formos olhar a história de Jesus, Jesus em nenhum momento quis se mostrar o famoso. A sua fama se espalhou por si só. Na verdade, Jesus ele falava assim: ei, esse milagre que aconteceu aqui, vá e não conte a ninguém. Mas a fama dele se espalhava porque as pessoas não conseguiam ficar caladas. Às vezes tem gente que fala que é publicidade reversa, né? Fala assim: não conta não, porque nós somos fofoqueiros. E aí, ele está falando assim: mas o Espírito Santo estará sobre ele e produzirá justiça para os gentios. Quem são os gentios? Somos eu e é você que está assistindo. Nós somos os gentios, aqueles que não fazem parte do povo escolhido, aqueles que não fazem parte de um povo que é eleito, né, que foi eleito no Antigo Testamento, mas hoje nós podemos ter acesso ao Pai, hoje nós podemos sim conhecer a Jesus, hoje nós podemos ter o Espírito Santo através dele mesmo, da justiça e da verdade do Evangelho que ele produziu. Amém? Então vamos prosseguir nisso. E ainda podemos encontrar profecias sobre a vinda do Espírito Santo. Então vamos lá em Joel. Esse texto de Joel, né, que virou até música, que a gente canta muito aqui na igreja, inclusive. Eu sou doido com ela. Vamos lá, Joel. Pá, 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 pá. Joel, querido, não é um livro muito grande na Bíblia. É um livro pequeno. Vamos lá, em Joel, no capítulo 2, versículo 28, que diz assim: E acontecerá que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão sonhos, e os vossos jovens verão visões. E acontecerá que depois derramarei o meu espírito. Uma promessa de Joel que a gente até canta, né? Vem fazer o descrito em Joel: aviva-nos. O descrito em Joel, o derramado do Espírito Santo que vai nos trazer visões. E é realmente o que tem acontecido nos nossos tempos. Talvez nós não temos aberto os nossos olhos da forma correta. O Espírito Santo está a todo momento nos revelando coisas através de visões, através de sonhos, mas nós temos negado isso. E é que nem eu te falei, o Espírito Santo ele não vai colocar na sua cabeça alguma coisa se você não permitir. Então você tem que estar com a sua mente, o seu coração aberto, e ele vai te dar essas visões, e você vai aceitar elas, e aí você vai ter algo grandioso que o Espírito Santo tem para fazer na sua vida, cara. Aceite isso. Amém? Então vamos continuar. Como podemos ver, o Espírito Santo ele trabalhou muito, ele foi muito ativista, né, na criação, no princípio da sua atuação. E ele era limitado, que nem eu falei. Existiam algumas eras. E o Espírito Santo, ele falava aos pais primeiramente e aos profetas. Então nós temos limitado as pessoas com que o Espírito Santo se relacionava, que era rei, sacerdote e profeta. E ainda assim de forma bem limitada. Mas à medida que nós nos aproximamos do Novo Testamento, a sua atuação vai se estendendo. No Novo Testamento é que nós entendemos que o Espírito Santo ele se relaciona totalmente conosco através de Jesus. No Novo Testamento completa a revelação do Espírito Santo que é iniciada no Antigo Testamento. A revelação de que ele é uma pessoa da divindade, destacando o seu caráter santo. E o Novo Testamento está cheio de referências de todo tipo à pessoa
e a obra do Espírito Santo. Vamos lá. Quando nós chegamos no Novo Testamento, o que acontece é o que nós falamos. O Espírito Santo começa a testificar a vida dele no Novo Testamento. Testificar tudo aquilo que ele já fez no Antigo e se revelando no Novo e o que se revela a nós até hoje. Então nós vamos lá. Desde Mateus 1:8, vamos lá. Mateus 1:8 diz assim. Mateus 1:18 diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo se deu do seguinte modo: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem, ela foi encontrada grávida do Espírito Santo. Até Apocalipse 22, no versículo 17, que nós lemos. Vamos lá. E o Espírito e a noiva dizem: vem. E aquele que ouve, diga: vem. E aquele que tem sede, venha. E aquele que quiser, que tome gratuitamente da água da vida. Nenhuma outra pessoa há no Novo Testamento tão relacionada do Espírito Santo do que Jesus. Jesus é a pessoa que mais se relaciona com o Espírito Santo no Novo Testamento. Não há ninguém que se relacionou tanto com o Espírito Santo do que Jesus. Hoje nós podemos ter um relacionamento com o Espírito Santo porque Jesus teve um relacionamento com ele no Novo Testamento, e isso ficou muito claro para nós. E nós podemos ver lá em Lucas 1, na concepção de Jesus, quando fala, que Maria está grávida do Espírito Santo de Deus e Jesus é gerado. Já começa o relacionamento de Jesus com o Espírito Santo. Quando Jesus se batiza, o Espírito Santo desce como uma pomba, mostra um relacionamento de Jesus com o Espírito Santo. Jesus, quando ele é guiado pelo Espírito, todas as vezes ele fala, Jesus é guiado pelo Espírito para orar, Jesus é guiado pelo Espírito para o monte. Mais uma vez, relacionamento. Jesus, quando expulsa os demônios, ele está com o Espírito Santo, pelo Espírito que há nele, ele consegue expulsar os demônios. Depois nós vemos, Jesus batizaria com o Espírito Santo e fogo, que era uma profecia que João Batista falava, Eu vos batizo com água, mas porém virá aquele que eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e ele vos batizará não só com água, mas também com fogo e com o Espírito, que é algo que eu não posso fazer. Vamos lá. E aí depois Jesus é levado ao deserto. Quando Jesus ele é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, é o próprio Espírito que leva Jesus ao deserto. Por quê? Porque Jesus vai lá para se fortificar. E é, mais uma vez, mostrando o que nós temos que fazer na nossa vida, Como eu falei, o Espírito Santo, ele está ali intercedendo por nós, nos mostrando o que nós temos que fazer, testificando na vida de Jesus. Por que nós devemos ir ao deserto e jejuar? Para que nós podemos estar mais próximos do Espírito Santo. Você vê que Jesus... Na palavra diz que todas as manhãs Jesus levantava bem cedo, antes do comércio abrir, antes de tudo abrir, ia ter com o Espírito Santo, ia ter o seu relacionamento com o Pai. E isso se testifica hoje nas nossas vidas, para que nós possamos fazer aquilo que Jesus quer em nossas vidas, para que nós possamos concluir, talvez um ministério, talvez só uma oração por algo, ou então uma adoração. Tudo é baseado no que nós fazemos antes, do que nós nos preparamos antes, e a preparação nada mais nada é do que ser levados a um lugar com o Espírito Santo. É muito legal porque você pode lembrar da história de Oséias, quando Oséias é escolhido ali por Deus para profetizar sobre Israel, e aí ele fala assim, Oséias, eu te levarei ao deserto e te mostrarei o meu amor. E ali sim Oséias começou a entender. E da mesma forma com Jesus, ele é levado ao deserto e o Espírito Santo, eles têm ali um relacionamento de amor, assim como eu e você podemos ter hoje. Um relacionamento de amor com o Espírito Santo. Vamos lá. E Jesus é ressuscitado pelo poder do Espírito. Você viu que todos os lugares, todas as formas, tudo que Jesus ia fazer, tudo quanto ele ia fazer, tudo quanto ele ia falar, ele sempre estava relacionando com o Espírito Santo, sempre havia uma relação com o Espírito Santo, e sempre foi assim. Tudo que é relativo a poder, tudo que é relativo a alguma palavra profética, é relacionado ao Espírito Santo. Um sopro de vida, Espírito Santo. Talvez testificar sobre o meu pecado e pedir perdão, o Espírito Santo revelando ao salmista. E aí Jesus lá, ressuscitando dentre os mortos, o Espírito Santo se revelando mais uma vez. E nós vimos que no Velho Testamento o Espírito Santo se limita a algumas pessoas e situações. Porém, sua situação se expande no Novo Testamento. Em especial, vemos promessa derramada do Espírito Santo pelo próprio Jesus. Vamos lá em Lucas 11:13. Diz assim. É uma das promessas de Jesus pelo Espírito Santo em nós, gentios. Então, se vós sendo maus sabeis
Nós já lemos isso, né? Dosagem, porque o vosso Pai Celeste não dará o Espírito Santo a vocês. O Espírito Santo será derramado sobre vocês. João 14, no versículo 16, diz assim. João 14, 16. E eu orarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que Ele possa habitar convosco para sempre. Outro Consolador, outro amigo, outro advogado. Existem algumas versões que dizem advogado. Ele estará com vocês para sempre, tudo sempre, eternamente. Ele estará ao seu lado. Eu não poderia estar mais aqui em carne, mas eu vou deixar a minha graça, eu vou deixar o meu Espírito, aquele que tem me guiado, aquele que tem me levado a fazer essas coisas, para que vocês também possam fazer coisas até maiores do que eu fiz. Em João 14, Jesus fala isso, para que vocês possam fazer coisas até maiores do que eu fiz. E depois nós vemos em João 15, no versículo 26, mais uma vez. Pois quando vier o Consolador, né, que nós já lemos, que eu vos enviarei da parte do meu Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Amém? Nós vemos aqui o Espírito Santo, aquele que mais se relacionou com Jesus. E o Espírito Santo é aquele que nós podemos mais ter relacionamento hoje, testificando a vida de Cristo em nós. Cristo em nós é a esperança da glória, como diz Paulo. Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós, testificados, é o Espírito Santo vivendo em nós, testificando na nossa vida o que foi Jesus. Então nós podemos viver o Evangelho, genuíno, verdadeiro, de graça, de amor, de vida de Cristo. Amém? Então vamos prosseguir. Com a morte de Jesus, houve a remissão dos pecados através do seu sacrifício, mas o mundo precisa ser convencido de que Cristo veio para salvá-lo do pecado, e essa atribuição é do Espírito Santo. Como eu falei, o Espírito Santo é aquele que te convence. Tá, nós entendemos, Jesus morreu por nós, por causa dos nossos pecados, para nos redimir dos nossos pecados. Mas quem convence isso é o Espírito Santo, ele que toca no nosso coração para que a gente entenda, e a gente abre a nossa mente e fala, uau, então é aqui que eu devo agir. Então, vamos lá, em João 16, no versículo 7 e 8, diz assim: todavia digo-vos a verdade, convém vós que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu vou enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Você lembra da profecia lá que Isaías fala? Ele fala que viria um Espírito que ele iria vir e traria justiça para nós. Justiça, ele nos convenceria do pecado e nos traria justiça. E isso que concretiza aqui, quando Jesus reforça isso, ele fala assim, eu vou embora para que o Consolador venha, e quando o Consolador vir, aí sim vocês entenderão que vocês estão pecando, e aí sim vocês terão a justiça que foi feita através de mim na cruz. Amém? Então vamos lá, continuando. E aí depois disso nós chegamos ao período de maior atividade do Espírito Santo, que foi em Atos dos Apóstolos. E essa história todos conhecem, né? Que estavam todos ali reunidos em um só lugar, em Pentecostes, e aí veio do céu um som de como um vento impetuoso, né? Que significa Espírito, o Espírito significa vento, e veio o som de um vento impetuoso, e foram repartidas línguas como de fogo, e aquele bafafá todo que todos nós conhecemos. Vamos lá. E aí, depois que o Espírito Santo desce sobre Atos, nós vemos ele agindo na igreja primitiva, velando pela santidade da igreja, fortalecendo o testemunho da igreja, chamando os homens para a expansão da igreja, homens como Paulo e os seus discípulos, e capacitando os membros para o ministério da igreja. Por quê? O Espírito Santo ele vem, e aí começa aquela jogada missionária toda, né? Missionários por toda parte, igrejas sendo levantadas, principalmente por Paulo. Paulo levanta igrejas, e aí depois vai testificando a verdade do Evangelho através das cartas de Paulo para as igrejas, e aí lá eles se fortificam através do Espírito Santo para que a igreja continue fluindo. E a partir daí, o relacionamento direto do indivíduo com o Espírito Santo, nós entendemos alguns aspectos importantes. A comunhão do crente com Deus e o poder da oração dependem do Espírito Santo. E ele é um agente de transformação do caráter do indivíduo. Nós vamos em Romanos 8 agora, no versículo 26. Romanos 8,
26 e 27, que diz assim: semelhantemente, o Espírito também nos ajuda em vossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser proferidos. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque ele faz intercessão pelos santos segundo a vontade de Deus. Então vamos lá. Semelhante ao Espírito também nos ajuda em intercessão. Ele está intercedendo por nós. Ele está sempre em oração por nós. Está sempre em todo momento ali intercedendo por nós, porque Ele nos ama. Ele é uma pessoa que nos ama. E aí, nós não sabemos como orar. Então o Espírito Santo, através da intercessão, ele nos mostra como nós devemos orar. Por isso que às vezes nós estamos ali orando e nós temos uma direção. Nossa, nós devemos orar por isso. É o Espírito Santo mostrando para você pelo que você deve orar e como se deve orar. E aí então, o Espírito é aquele que examina os nossos corações. Ah, sim, beleza. Vamos lá. Ele é aquele que nos ensina a orar. E como nós vemos, o Espírito Santo é o agente de transformação do nosso caráter. Da mesma forma que ele nos ensina, ele vai nos moldando e nos transformando. E aí nós temos justiça testificando a vida de Cristo em nós. Querido, eu te aconselho a ler esse livro de Romanos 8, porque esse livro de Romanos 8 é totalmente sobre o caráter de um cristão. O caráter de um cristão está aqui em Romanos 8, cara. Você tem que ler isso e você tem que pedir, Espírito Santo, me ajude a entender e mudar o meu caráter através desses textos, através da tua palavra. Então vamos lá, e por último, para a gente finalizar essa aula, nós vamos falar do Espírito Santo e a santidade. No dia que nós aceitamos Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, então nós recebemos o Espírito Santo. E há uma diferença entre receber o Espírito Santo ao crer em Jesus e o ficar cheio do Espírito Santo. Após a conversão e receber o Espírito, há mais um passo a dar, que é ir entregando a Ele todos os dias. Cara, nós temos que entender, a nossa vida não já está praticamente ganha quando nós aceitamos Jesus, beleza, estou de boa agora, eu posso seguir minha vida normal. Não, quando nós aceitamos a Cristo, nós recebemos o Espírito Santo, então nós devemos nos encher dele. Como nos encher dele? Vivendo dia após dia uma vida de santificação. E como é uma vida de santificação? É fazer tudo aquilo que Jesus fez, é os mandamentos que Jesus fez. Que nem eu falei, o Espírito Santo ele testifica a vida de Cristo. O testemunho de Cristo é o que vai nos fazer ser cheios do Espírito Santo. E ter o testemunho de Cristo em nós é o que vai nos fazer estar próximos e sim, de fato, concretizando o nosso selo do Espírito, o selo do Espírito Santo em nós, que nos traz a segurança de uma salvação. Então, vamos aqui. Vamos abrir em Gálatas 3. Gálatas 3, versículo 2 e 3 diz assim: apenas quero saber de vós isto: recebeste o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouviram? Sois assim tão tolos? Depois de teres começado pelo Espírito, quereis agora aperfeiçoados pela carne? O que o escritor está dizendo aqui neste momento? Ele está falando assim, meu querido, presta atenção, você recebeu o Espírito Santo por fé daquilo que vocês escutaram. Então agora vocês vão querer ir contra o Espírito, querendo traçar regras, traçar coisas que vêm da vossa mente, do vosso coração. Não, vamos consertar isso aqui. Seguinte, meu querido, você vai fazer o seguinte: escute a voz do Espírito Santo, ore com ele, converse com ele, ele vai te mostrar a direção e o caminho certo. E aí nós vamos mais além aqui em Efésios 4:30, que diz assim: Efésios, no capítulo 4, versículo 30. Que está dizendo dessa forma assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O que está dizendo aqui? Você já foi selado, você tem a salvação em você, então não entristeça o Espírito Santo, para que você não perca isso em você, para que você não perca aquilo que há de mais precioso em Deus em você. O dom de Deus está em você. Não entristeça o Espírito Santo, não vá contra ele, não desanime o coração dele, para que você não perca aquilo que foi selado em você, que é a sua salvação. Não deixe de seguir os caminhos dele, não deixe, a
palavra de Deus nos mostra que aquele que peca dia após dia, tendo consciência do que está fazendo, está entristecendo o Espírito Santo e está levando a sua vida para a morte. E a morte é eterna. Nós temos algo que foi derramado por nós, que é precioso, que é gracioso. E nós temos que entender a responsabilidade que é carregar um selo do Espírito Santo, um dom de Deus em nós. E sem dúvida Jesus é o nosso Salvador, mas o Espírito Santo é o que nos auxilia nessa caminhada. Ele é aquele que está sempre conosco, que nem eu falei, é aquele amigo, I'll be there for you, friends, é aquele que vai estar sempre do seu lado, sempre com você. Então nós vamos finalizar isso aqui em Efésios 5, 18, 21, do 18 ao 21, que diz assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, que a palavra me seja dada, para que eu possa abrir a minha boca ousadamente, para fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele ousadamente, como me convém falar. Ora, para que vós também possais saber das coisas acerca de mim, eu faço Tíquico, irmão amado e fiel, ministro do Senhor, vos fará saber todas as coisas. O que ele está falando aqui? Ele está falando, se você orar em todo o tempo, toda oração e súplica no Espírito, isso não é nada mais, nada menos do que Jesus faria, que nem o que Jesus fazia, o que nós falamos, né? O Espírito Santo testifica a vida de Cristo. Cara, esteja todo momento fazendo o que Cristo fez, para que o Espírito seja testificado em Cristo na sua vida, e que você mostre Cristo na sua vida. E como fazer isso? Como santificar todos os dias? Orando todos os dias, falando com Ele todos os dias, e compreendendo que Ele está ali com você, intercedendo por você, te dando direção, te dando caminho. Amém? Eu espero que você tenha entendido nessa manhã um pouco mais sobre o Espírito Santo, um pouco mais das obras dele em nossas vidas, e um pouco mais do que ele pode fazer em nós, do que ele age em nós, e do dom precioso que Deus deixou sobre você, querido, que é o Espírito Santo, o selo precioso dele que está sobre você. Amém? Eu queria que nessa manhã você fechasse seus olhos. Nós vamos fazer uma oração encerrando essa aula e pedindo para que o Espírito Santo sempre esteja conosco, sempre nos guiando e sempre testificando a vida de Cristo em nós. Amém? Feche seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, por mais uma aula, Deus. Obrigado pelo que o Senhor tem mostrado para nós. Obrigado por nós podermos aprender um pouco mais sobre o Espírito Santo, Jesus. Pai, que nessa manhã aqueles corações que estão abertos e dispostos sejam selados com o Teu Espírito, Pai. E que eles possam ser guiados dia após dia pelo Teu Espírito. Dia após dia, Pai, testificando a vida de Cristo em nós. Que nós possamos ser luz, que nós possamos ser sal, que traz o tempero para essa terra através do Teu Espírito Santo. Que Ele saiba que a gente possa, Senhor, falar somente o que o Teu Espírito tem para nós. Que nós podemos agir só através da palavra do Teu Espírito Santo em nós. E que nós podemos, de fato, ser testemunha da vida de Cristo hoje, aqui, Pai. Em nome do Senhor Jesus é o que nós pedimos. Amém e amém. Amém? Eu espero que você tenha sido abençoado por essa aula. Que em nome de Jesus fique cravado no seu coração. Que você estude durante essa semana sobre isso que nós falamos e que você possa ser cheio cada vez mais e mais, tá? E semana que vem nós temos mais uma vez no Novo Ser School. Não se esqueça desse horário, não se esqueça de acordar nessa manhã assim, falar assim, pô, vamos lá aprender mais de Jesus e que você seja mais sedento por Ele. E é isso que nós desejamos, tá? Em nome de Jesus, tá? Deus abençoe a vida suas, graça e paz estejam com vocês e é isso aí.